Estou sorrindo porque você sabe, notícia boa, a gente está trazendo então a informação aqui de um criminoso preso e porque a gente está aqui na Delegacia de Boa Viagem justamente se apurando de todos os detalhes com o delegado Alessandro Eurico que vai conversar com a gente. Mas atenção, gente, as imagens das câmeras de segurança do banco mostram o rapaz tentou fugir, Anderson Bolinha. E sabe o que ele fez? Meteu a mão na porta. A porta de vidro não suportou, acabou quebrando, ele ficou ferido. E ainda bem que essas imagens estão aí para provar, porque depois um camarada desse vai em juiz e diz que foi a polícia que fez isso. Mas aí não, tá tudo comprovado. Ele estaria então aplicando golpes às vítimas servidores públicos. Essa quadrilha, inclusive, André, estava hospedada em um hotel de luxo aqui da capital pernambucana. Delegado Alessandro Eurico, que história é essa? Vocês conseguiram chegar por meio a essa quadrilha de que forma? Boa noite a todos, mais uma vez elogiando o trabalho da equipe de investigação da Delegacia de Boa Viagem, capitaneada por nosso comissário Alexandro Marques, e sempre vem efetivando um excelente trabalho. Através das investigações da equipe, nós identificamos uma associação criminosa que estava aqui na cidade do Recife, a capital pernambucana, desde o dia 28, hospedado em um hotel aqui da Zona Sul. E a informação que nós obtivemos é que eles davam golpe em diversos estados da federação, justamente utilizando documentos falsos de funcionários servidores públicos, tanto estaduais como federais. Eles tinham como modus operandi justamente a utilização de documentos falsos, iam até a agência bancária, lá abriam uma conta e faziam empréstimos consignados em nome dessas pessoas. Então, o prazo, o lapso temporal que as vítimas, no caso o banco, né, que seria no final quem é a vítima é o banco, porque é uma responsabilidade objetiva do banco não verificar a veracidade dos documentos, sistema de segurança do banco, seria acionado pelas pessoas, as verdadeiras pessoas, aproximadamente um mês posterior, que é quando estariam recebendo seus salários e verificariam no contra-cheque o abatimento de empréstimos consignados. Então, delegado, peraí. Ele chegava, falsificava a documentação, identificava primeiro a vítima, falsificava a documentação dessa vítima e chegava no banco e se passava pela pessoa, é isso? Exatamente. Ele substitui esse documento falso pela foto da pessoa que vai estar comparecendo fisicamente à agência bancária. Ali eles apresentavam um documento falso, um comprovante de rendimento falso, né, com os dados da pessoa que eles estavam utilizando com a documentação falsa, e ali, após a abertura da conta, faziam um empréstimo consignado. Agora, delegado, que desespero desse rapaz, Anderson Bolinha. Quando ele percebeu, então, a equipe aqui da Delegacia de Boa Viagem, ele tentou fugir e quebrou a porta, delegado. Como é que foi isso? Isso, ele tentou fugir, aquelas portas giratórias com detectores de metais, que é justamente para evitar que alguém entre armado na agência bancária. E na tentativa de fuga ele quebra essa porta, mais um crime, porque o banco específico é de economia mista e é um dano qualificado, então a pena aumenta para ele, mais um crime que ele cometeu. A questão do dano, a tentativa do estelionato, a utilização do documento falso e a questão da associação criminosa. Depois que ele recebe voz de prisão, aí vocês começam a avaliar ainda mais a história e vocês chegam até um hotel de luxo, é isso? Ele estava na companhia de outras duas mulheres? Isso, houve diligência da agência bancária até o hotel para tentar justamente capturar as duas outras associadas. Contudo, ao chegar ao hotel, elas não estavam mais. Acreditamos que nesse momento da abordagem dele junto à agência bancária, elas estavam também presentes no local, mais afastadas, e presenciaram toda a ação policial. E desta forma se evadiram do local e não mais retornaram para o hotel com medo justamente de serem presos. Agora, eu acredito que esse grupo, Bolinha, não era aqui do Recife. Não é possível. Não conhecia o trabalho de inteligência da Polícia Civil, mas precisamente da Delegacia de Boa Viagem. Doutor, de onde é que esse grupo é oriundo? De onde é que esse pessoal veio para realizar esse tipo de crime aqui no nosso estado? Eles atuavam, justamente moravam, residiam ali no Planalto Central, entre Brasília e Goiás, né? Aplicavam golpes também em regiões como Minas Gerais, Uberlândia, aquela parte ali, sul e sudeste de Minas Gerais, e em outros estados também da federação,
os quais a gente estará dando continuidade às diligências para apuração. Delegado Alessandro Urico, o senhor sabe que o Cidade Alerta tem uma audiência imensa. Aliás, a gente é a emissora que tem a atenção dos pernambucanos de ponta a ponta, do litoral ao sertão, muita gente ligada agora no Cidade, e aí o pessoal deve estar se perguntando, delegado, eu passei por essa situação, percebi que no meu extrato bancário tem alguma coisa errada, acionei o banco, mas até agora não consegui resolver nada. Essa pessoa que está se identificando como vítima, o que ela deve fazer a partir de agora? É importante a comparação da delegacia de polícia, né, da área de atribuição, da área onde ela tem a agência bancária, fazer um registro do boletim de ocorrência e a polícia vai fazer a investigação e fazer análise do crime específico. E como eu falei em relação a esse tipo de golpe, eles vão ser a eles imputado o crime de estelionato, mas na verdade a vítima acaba sendo a agência bancária, o banco, né? Então tem uma responsabilidade objetiva, logicamente a gente faz a parte investigativa e a vítima, se for esse golpe específico, ela entra em contato com o causídio, com o advogado, para dentro da área civil ser ressarcida sobre esse valor perdido. Max Lapa, nosso diretor de corte, cadê as imagens da confusão? Olha só. Eita confusão danada, o rapaz se desespera, começa a correr ali dentro da agência bancária, tem uma hora que ele quase cai, ó, escorrega e logo em seguida ele acaba então quebrando a porta do banco. Ele achou que ia fugir, mas não conseguiu. Por quê? Os policiais conseguiram então chegar até ele, um trabalho muito bem articulado, pensado pelo serviço de inteligência aqui da Delegacia de Boa Viagem. Esse homem então recebeu voz de prisão. E aí o detalhe da história. Uma história, na verdade, cheia de detalhes. Mas se você acha que acabou por aí, não terminou, não. Esse rapaz, delegado, ele já tem passagem pela polícia, tem uma ficha criminal, é conhecido da polícia, e eu falo do Brasil, não só aqui de Pernambuco? Nós estamos verificando porque, como é de outro estado, e o lapso temporal muito curto entre o flagrante dele e a conclusão, inclusive, dessa reportagem, a gente não pode dar maiores detalhes com relação aos antecedentes criminais dele. Contudo, ele tinha aberto um mandado de prisão por questões alimentícias. Então, a gente também vai estar dando cumprimento a esse mandado de prisão. Lá no banco, especificamente, aliás, isso aconteceu no bairro... Qual que foi o bairro onde essa... No Espinheiro, né, delegado? E aí, lá, quando vocês chegaram na agência do Espinheiro, vocês conseguiram identificar possíveis vítimas lá ou não? Não fazia parte do esquema criminoso atrair as vítimas até a agência bancária? Não, porque eles justamente se passavam pela vítima. A importância desse tipo de crime é justamente passar pela vítima, aquele banco não existir conta cadastrada daquela vítima, porque se você é usuário daquele banco específico e você vai abrir uma nova conta, lógico que o gerente vai estranhar. As fotos, os documentos serão divergentes, porque o banco tem um armazenamento de inteligência, de assinatura, então eles buscam justamente bancos onde essas pessoas não possuem conta corrente, né, para fazer uma nova abertura de conta. E não só isso, o que verificamos que os documentos que eles estavam apresentando eram de pessoas de outros estados, de Brasília, do sexo masculino, um servidor público, inclusive federal, e a outra uma servidora pública estadual de Uberlândia. Então eram vítimas, né, documentos utilizados de pessoas de outros estados da federação. Delegado, a gente está falando aqui de duas vítimas especificamente, mas aí a pergunta que eu faço ao senhor de uma forma geral, sabe? A gente tem como precisar mais ou menos de quanto é que era esses empréstimos, quanto é que eles conseguiam com esse tipo de ação? É variável, de acordo com justamente o rendimento daquele servidor. Tem servidores que ganham na faixa de 12 mil líquido, então tem uma margem de consignado de até 30% desse salário. Então, servidores, vou dar um exemplo, que recebe um subsídio de 10 mil. Então, ele tem uma condição de pegar um empréstimo aí, algo em torno de 3 mil, né? Isso comprometido com aquele salário mensal. Ou seja, ele pode pegar um empréstimo de 100 mil, a depender das taxas de juros do banco, e a parcela dele não pode ultrapassar 3 mil. Então,
são empréstimos de valores altos. Não é 3 mil, 4 mil. Estou falando assim para você ter uma noção de que mensalmente ele só pode ser abatido do salário dele até 30%. Então ele pode fazer um consignado aí de 50, 60 meses, 70 meses e o valor realmente ultrapassar a casa dos 100 mil. Ou seja, muito dinheiro, viu? Inclusive, André, em agosto, não sei se você está lembrado, a gente mostrou aqui no Cidade Alerta que um grupo especificamente ligado ao PCC estava cometendo esse mesmo crime na capital pernambucana e a equipe do delegado Alessandro Orico conseguiu também chegar até esse grupo em agências bancárias aqui do Recife, André. O Alex, por favor, eu queria saber do delegado, doutor Orico, o seguinte. Essas contas eram abertas somente para que eles fizessem empréstimos? Ou a polícia também tem algum indício, doutor, de que eles abriam essas contas também para depósito de dinheiro proveniente de golpes aplicados principalmente em sites de vendas pela internet, que muita gente cai no golpe e o dinheiro vai para uma conta. Esses caras faziam também esse tipo de coisa ou era só para empréstimo? Preliminarmente, seria temerário dar informações mais complexas sobre esse assunto. Primariamente, realmente, eles eram voltados a esse tipo de golpe. Abria conta, pegava empréstimo consignado e fazia retirada do valor e não mais movimentavam aquela conta. Até mesmo porque eles estavam com documentos falsos, eles têm essa questão de utilizar esses documentos e fazer esse tipo de crime justamente para ter um prazo aí de 1 mês, 25 dias, até que seja descoberto e dá tempo para eles saírem do distrito da culpa, não estarem mais aqui em Recife no momento em que esse crime for descoberto. Através da pessoa, quando ela recebe o contra-cheque, vai estar lá esse valor consignado, ela vai procurar a polícia, vai procurar o banco e a partir daí é que vão descobrir que houve um golpe naquela agência, naquele banco. Ou seja, leva um tempo para a vítima descobrir que levou este golpe, enquanto isso, os bandidos já conseguem então sair daquela região, é isso, delegado? Exatamente. E o transtorno que traz para essas pessoas, que na maioria são pessoas também já aposentadas. Então, elas veem aquele valor ali debitado dos seus salários, muitas vezes utilizam aquele dinheiro para compra de medicamentos, sustento familiar, a subsistência, e se veem sem o dinheiro no final do mês. Aí lá vão se deslocar para o banco, um banco que sequer eles tinham conta, para saber o porquê, e quando há o confronto de documentos, o banco verifica de imediato que aquela pessoa que sacou, fez o crédito consignado, não se trata da mesma pessoa. Bem, eu vejo que é um grupo muito bem articulado e aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta ao senhor. É possível que pessoas ligadas a agências bancárias estejam envolvidas nesse esquema criminoso? Não acredito, de forma alguma, não é que eu tenho certeza que isso não ocorra. Mas essas pessoas não estão ligadas a servidores, a funcionários públicos ali que estão vinculados a essas agências bancárias. Realmente é um golpe. Eles passam pelo critério, infelizmente não tem um critério de questão de segurança, que o banco tem que ter um critério mais apurado. Você vê hoje que qualquer pessoa pode abrir uma conta virtual sem comparecer a uma agência, sem comprovar um endereço, sem comprovar um documento que realmente seja ele, essa pessoa. Tanto é que tem entendimento hoje de jurisprudência do STJ que o banco responde objetivamente com esses tipos de golpe, porque ele não teve a segurança mínima para que realmente constatar se realmente aquela pessoa que estava abrindo a conta era de fato quem dizia ser. Delegado, agora às 6h18, e aí a gente está mostrando justamente as imagens das câmeras de segurança, porque no momento que a polícia chegou na agência bancária que fica em um bairro aqui do Recife, esse rapaz tentou fugir. A polícia acredita, inclusive, que outras 2 mulheres estavam participando desse golpe que era realizado não só aqui na capital pernambucana, mas também em outros estados como Minas Gerais, o Distrito Federal e outras regiões aqui do Brasil. Mas o fato é, depois que esse rapaz recebeu
voz de prisão, ele foi conduzido então para a delegacia de Boa Viagem. Inclusive a gente teve acesso às imagens feitas no momento que ele chega aqui na delegacia. Esse é o momento então que ele é conduzido pelos policiais, entra aqui pela porta da delegacia e a pergunta que eu faço agora para o senhor delegado, qual que foi o procedimento adotado na sequência? Esse rapaz ele já foi encaminhado, conduzido para a audiência de custódia, o que deve acontecer com ele nesse momento? Nós fizemos as ouvidas preliminares do condutor e da testemunha, né? Fizemos a ouvida dele também. Ele estava acompanhado do advogado e reservou em sede policial ao direito constitucional ao silêncio, o qual nós temos que respeitar a norma legal e constitucional, e ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia. E vamos aguardar o resultado, se ele vai ser liberado ou não. O senhor já tem informação de quando esse procedimento ele deve ser realizado? Provavelmente amanhã, no período da manhã. Geralmente a audiência de custódia ela tem ocorrido ao final da manhã, início da manhã, aqui na capital. O delegado, ou seja, com todos os elementos, com todos os indícios e com a tentativa dele de fuga que foi registrada nessa bolinha pelas câmeras de segurança, ainda assim, diante da sua equipe, ele não chegou a confessar o crime, não chegou a confessar de que estaria participando desse golpe? Só para complementar, ele não vai ser liberado amanhã em audiência de custódia, porque tem um mandado de prisão em aberto. Então, vai estar sendo cumprido. Então, logicamente, mesmo que essa prisão seja convertida não seja convertida em preventiva, ele será mantido em cárcere, vez que ele tem um mandado em aberto. Com relação à pergunta que você fez, se ele... Nessa primeira abordagem, sim, ele apresentou um documento falso a partir do momento que os policiais fizeram busca e mostraram que as fotos do documento apresentado por ele e a do documento original eram divergentes. Ele disse aquele velho termo, né? A casa caiu. E aí passou... Ele usou essas palavras? Exatamente. Então, a casa caiu, acabou para mim. Realmente eu estava aplicando esse tipo de golpe com duas outras pessoas, que a gente passava por diversos estados, utilizando documentos falsos de servidores públicos, sejam eles federais ou estaduais, e fazíamos abertura de contas em bancos e empréstimos compulsório ou empréstimo consignado. Agora, é de fato um grupo muito bem articulado nessa bolinha. O rapaz até advogado já veio aqui à delegacia, e aí eu perguntei ao senhor delegado sobre a participação, a possível participação de pessoas de agências bancárias nesse esquema todo. O senhor disse que não acredita, mas aí a outra pergunta que eu faço ao senhor é: de que forma ou qual meio que essas pessoas conseguem essa documentação? Como essas vítimas são identificadas para que esses documentos eles sejam então falsificados? A facilidade hoje que nós temos com informações, principalmente de servidores, existe o portal da transparência, onde o servidor público tem todos os dados dele, matrícula, CPF, tem valores e rendimentos que ele recebe. Às vezes existe uma facilidade também em determinados locais, infelizmente, empresas prestadoras de serviço que fornecem e vendem essas informações. Então, essa facilidade hoje que nós temos com o mercado tecnológico, assim, digamos, com a tecnologia, também ela vem facilitando de forma gradativa e acentuada a criminalidade. Em outras palavras, cuidado com o que você publica nas redes sociais, viu? É isso, delegado, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. André, voltamos aos estúdios.